Manda pro Genuíno, Douglas. Você tem o e-mail do Genuíno? Está me escutando? Estou te ouvindo. Vou mandar o link aqui. Boa noite, Pedro. Aconteceu Beleza? alguma coisa, Pedro, que eu não sei o que foi. É, Um segundo. Tururu, tururu, turururu, tururu, tururu, turururu, tururu, tururu, turururu, tururu, tururu, tuturututu. Turuturuturu, tuturututu. Manda pro Genuíno. Tudo bem. Muito bem, senhoras e senhores, vamos retomar aqui. Algo aconteceu, não sei o que. Provavelmente os nossos sistemas de defesa não estão à altura. Genial. Pedro, retoma, tipo uns 3 minutos antes, naquela hora que você estava bom, reclamando esse mania de usar PowerPoint, e tudo, você disse que não ia usar PowerPoint. Começa dali. tá. Então, o que eu estava. Bem, Walter, vamos lá. O, acho que foi bem ali até o final, mas eu estava dizendo aqui, dentro do Ministério da Defesa, é, foi ganhando espaço por várias normativas internas mesmo, né, portarias, tem uma evolução numa legislação em nível mais baixo, de espaços militares, né, ou exclusivamente militares, que são importantes para atividades operacionais, mas não necessariamente para a formulação da, das estratégias e da política de defesa, né? E se essa formulação ela fica restrita ou principalmente em espaços militares, a tendência é que ela vire uma política altamente corporativa e muitas vezes em dissonância com os interesses do conjunto do Estado e da sociedade como um todo, né? Então, é uma política que é feita com baixíssima participação, seja de outros atores do próprio governo, seja da sociedade. E ela tende a ficar um pouco descolada das mudanças, né? Das mudanças globais e também, para o tema do nosso debate de hoje, um pouco descolada da nossa política externa. Então, nesse período, o Brasil apresentou, né, nas últimas décadas, desenvolveu alguns projetos estratégicos, mas cada um deles tem uma concentração muito forte em uma das forças e uma pouca articulação com as outras forças e com outros atores para além do próprio Ministério da Defesa. Então essa uma debilidade importante. E aí, quando a gente vai para os movimentos mais recentes, né, e para ação, porque aí ali na política e na estratégia tem um diagnóstico que é correto, que tem uma maior tensão entre potências emergentes, né, e aí poderia se colocar a China como a principal delas, e potências tradicionais, os Estados Unidos, a principal delas, com uma possibilidade de maior tensão. Isso tem, eu acho que um amplo, não é um consenso absoluto, mas tem uma visão majoritária ampla que isso de fato ocorre. Mas quando se vai para as ações práticas, né, então, passando da estratégia para as ações,
aí se tem, a prioridade é regional, mas na ação, aí tem um salto para fortalecer a OEA. Só que a Organização de Estados Americanos, né, que é um espaço que tem uma enorme influência americana, estadunidense, né, dos Estados Unidos, desde a sua criação há muitas décadas, né? E então a doutrina que se que se ensina lá, se reproduz lá e que é utilizada na formulação das políticas, das ações, da cooperação, da OEA, é muito a doutrina dos Estados Unidos, mas não a doutrina dos Estados Unidos para os Estados Unidos, é a doutrina dos Estados Unidos para a América Latina e Caribe, que é uma ideia de que as ameaças principais são migração, tráfico de armas, tráfico de drogas, né? Então, essas seriam as principais ameaças à defesa aqui da região e do hemisfério. E isso está em oposição, em choque ao que o Brasil entende como suas principais ameaças, né? A gente tem ameaças extra-regionais, a gente tem ameaças sobre os recursos naturais, a gente tem objetivos de desenvolvimento, de boas relações com os vizinhos, de integração de infraestrutura, que não podem ficar em um segundo plano a uma ideia de absolutamente policial do tema de defesa, né? Então, a OEA trabalha com uma ideia, uma doutrina de segurança multidimensional, é assim que eles apresentam, que acaba ensinando para os nossos oficiais, para os oficiais dos países vizinhos, uma visão que não é a que é nossa, nem dos nossos países vizinhos. E o Brasil, pela forma como é desenhada a nossa política, as ações do Ministério da Defesa e de cada uma das forças, a gente tende a fortalecer e, inclusive, ser o principal financiador dos espaços que reproduzem esse tipo de pensamento em nível hemisférico, né? Então, a gente envia muitos militares a Washington, paga para esses militares estarem no Colégio Interamericano de Defesa, na Junta Interamericana de Defesa, para que a OEA reproduza a sua doutrina, que em, em seus princípios vai contra a nossa doutrina. Então, em outras palavras, a gente paga, o Brasil paga para a OEA para que a OEA ensine os nossos oficiais e os oficiais dos países vizinhos uma doutrina que não nos interessa, que na verdade vai contra os nossos interesses. Se quisesse ser mais agressivo em uma única frase, seria pagar para ser subordinado, né? O que obviamente é muito inadequado, mas é muito próximo do que a gente está fazendo. Isso necessita certamente uma revisão, né? Nos últimos anos, nas primeiras, né, o, como eu comentei, o Ministério foi criado no fim dos anos 90, mas a definição de ter uma estratégia, uma política, né, e com atualizações regulares, enfim, é do fim da década de 2000, em 2008. E desde então, né, foi colocada a América do Sul, né, e muito relacionada à nossa política externa como prioridade, o nosso entorno estratégico como prioridade, mas depois, a partir de 12, né, depois vem os documentos que não foram aprovados de 16 e 20, vai se perdendo a assertividade em relação, por exemplo, ao Conselho de Defesa Sul-Americano, que era fundamental e foi pensado a partir do nosso Ministério de Defesa no momento que havia um claro controle civil do Ministério, principalmente na gestão do ministro Nelson Jobim, que visitou todos os ministros de defesa e os presidentes dos países vizinhos para formular o nosso Conselho de Defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano.
cujos documentos iniciais, né, foram preparados pelo Ministério da Defesa do Brasil. Era de alto interesse do Brasil. E nos documentos posteriores vai perdendo força, junto com o enfraquecimento da Unasul, mas vai perdendo força essa ideia sul-americana e vai ganhando força a ideia hemisférica, que é muito associada aos Estados Unidos, né? E no mundo que há mais tensão entre Ocidente e Oriente, entre China e Estados Unidos, entre Rússia e OTAN, é um risco para o Brasil ter uma formação, uma doutrina e uma aproximação só com um dos lados, né? E não ser muito assertivo em relação aos nossos vizinhos e ter estruturas próprias de concertação com os nossos vizinhos, né? A Unasul faz muita falta em defesa e no próprio caso que está em pauta, né, nesse fim de 2023, que é a questão do Essequibo, faz muita falta não ter um conselho de defesa, que aí um país que se sente ameaçado vai pedir ajuda aos Estados Unidos e não tem um diálogo prévio na América do Sul. Isso é uma expressão de uma debilidade, né? Mas esses documentos de defesa eles não foram perdendo força apenas na questão regional relacionada à, à América do Sul, e não foi apenas se aproximando dos Estados Unidos. Perde força também em cada um dos documentos o peso, por exemplo, de uma carreira civil dentro do Ministério da Defesa, que era muito claro a, 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 a forma afirmativa, né, a assertividade que se dizia isso no documento de 2008. Mas nos documentos subsequentes, vai perdendo força a importância de se ter uma carreira civil que é fundamental para o país, né? Então, por ter um ministério fraco em orçamento, por ter um ministério fraco no que se refere à definição dos projetos estratégicos, por ter um ministério muito mais fraco do que as forças no que se refere à definição de política, né? A gente acaba tendo não completando a transição para o Ministério de Defesa. Por exemplo, não há diferente de todos os ministérios outros do Brasil, né, com uma estrutura que é definida de cima para baixo, os ministérios têm sempre um ministro e um secretário executivo e outros secretários nacionais que estão abaixo na hierarquia do secretário executivo e do ministro. Mas no Ministério da Defesa, o secretário-geral ele está no mesmo nível das outras forças, né? Dos comandantes das forças. Inclusive, são os comandantes que substituem o ministro na sua ausência, não o secretário-geral. Essa é uma debilidade, é uma situação que é quase única nossa do Brasil. E então tem uma dissonância em relação aos outros países e uma dissonância em relação do nosso Ministério de Defesa com os outros ministérios, né? Também foi criado espaços de governança, mais recentemente no Ministério, que exigem que haja consenso entre os atores que participam daquela instância, entre eles todos os comandantes de força, ou seja, tem um poder de veto, né? É quase tirando a política do Ministério, né? Então, isso é uma outra limitação. E aí, para finalizar essa primeira parte, eu coloco em questão, por exemplo, os adidos, né, que são quando o Brasil define alguns países, né, e é comum, a grande maioria dos países do mundo faz isso, e envia militares para outros países e tem esse nome de adido, né, que parece um representante dos militares em outro país, que é muito importante para a cooperação, para a troca de informações, é uma figura político-diplomática importante para a defesa do país. No caso do Brasil, os adidos são definidos pelas forças, diferentemente do que ocorre na maior parte dos países do mundo, inclusive nos países da OTAN, que os adidos são definidos pelo Ministério, né? Então, acaba aí também reproduzindo essa ideia
mais corporativa e dissociada da política de governo e dissociada da política de Estado. Então, é muito mais da corporação. É uma outra debilidade nossa. E nos cursos, né, há uma concentração muito grande nos Estados Unidos. Mais de 40% dos militares do Brasil que estão fazendo algum tipo de curso no exterior nos últimos anos foram só para os Estados Unidos. É um peso exacerbado. E se a gente fizer o recorte só por altos oficiais, né, coronéis e generais ou equivalentes, brigadeiros e almirantes, mais de 50% vão só para os Estados Unidos. Isso causa muita distorção. A proporção para a China é de menos de 10% do que vai para os Estados Unidos e para a Rússia menos de 1% do que vai para os Estados Unidos. Então, é uma completa distorção. E quando o presidente assina um acordo com algum ato internacional, com algum país, ele acaba tendo uma rapidez muito maior para a execução quando tem uma rede já estabelecida de cooperação e esses cursos, as adidãs, enfim, as outras formas de interação de militares com esses países são importantes para isso também. Então, se a gente pegar o caso ali que seria o mais forte, né, do outro lado, há vários atos internacionais assinados por presidentes, diferentes presidentes do Brasil, desde que há Ministério da Defesa, com a Rússia, por exemplo, que eles não tiveram consequência prática, porque falta muito esse conhecimento e essa interação, é uma hipótese, né? Que a falta de conhecimento e interação dificulta a implementação dos acordos e dos atos internacionais. E o que é, por outro lado, muito facilitado e agilizado nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que pelo tempo aí também, Walter, para promover o debate, com o recorte que a gente teve, essas são as considerações iniciais e, evidentemente, estou à disposição aí para seguir na nossa conversa. Escreve, Walter. Muito bem. Genuíno. Olha, Pedro, só uma informação. Quando nós, do Ministério da Defesa, apresentamos os documentos para criar o Conselho de Defesa Sul-Americano, foi iniciativa do Ministério incluir e passou por consenso que as relações de defesa entre os países da América da Sul-Americanos é de cooperação e dissuasão só para fora. É claro, isso foi revogado, isso foi enfraquecido. Segunda observação, a revisão dos documentos sobre a Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco está sendo feito pelo Comando do Estado-Maior das Forças Armadas, sem a participação da inteligência civil. E nas alterações formuladas após o golpe, a Estratégia Nacional de Defesa, que cuida principalmente da dissuasão, monitoramento, tem uma excrescência que foi colocada, que a Estratégia Nacional de Defesa resume-se a preparar e aplicar o poder nacional, aí resgata a ideia de poder nacional, resgata a ideia de objetivos nacionais permanentes que vem da Escola Superior de Guerra. Isso está sendo revisado nos documentos enviados para o Congresso. Eu queria, concordando com as suas observações, Pedro, colocar a seguinte questão. Se a gente levar em conta o artigo 4º da Constituição, que prevê os valores que orientam as relações internacionais do Brasil, e se você levar em conta a Política Nacional de Defesa, que objetiva intensificar a projeção do Brasil no conceito das nações e sua maior inserção em processos decisórios internacionais, e se você considerar a necessidade de manter as Forças Armadas abrestadas, modernas, integradas, com crescente profissionalização, e se você levar em conta o que diz aqui, que é a indústria nacional de defesa, e avançar no monitoramento, na mobilização e no controle, a política nacional de defesa está numa direção e a política externa está noutra. Não é só
inadequado, estão em direções opostas. Primeiro, pelos dados que você está colocando, de considerar que o centro do treinamento é Washington. Segundo, você sabe que a OTAN, suas bases militares, cercam o continente sul-americano. E você sabe também, como estudioso, que a política nacional, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, que são dois documentos distintos, atualmente o Brasil não está discutindo uma política de defesa, como defesa pública. Por exemplo, a reivindicação dos militares é elevar 2% do PIB a participação das Forças Armadas no orçamento, que é a recomendação da OTAN, que é para todos os países que estão no manto da OTAN. Isso tem uma emenda constitucional que está tramitando a partir de um deputado do PL, não é da base do governo, e tem um apoio das Forças Armadas. Olha bem, o problema é mais grave, porque a política de defesa não está casada com a política externa. Não está. Está em direção oposta. Segundo, ela não está aparelhada para você atuar no mundo multilateral, em que você tem que projetar o Brasil. Não é como superpotência, nem é só como potência regional. O Brasil fica numa mediação entre ser não é uma grande potência, mas também não é só uma potência regional. Como potência regional, a falta do Conselho impede a mediação. E essas pirotecnias do ministro da Defesa em relação ao conflito em Essequibo é um absurdo em relação à Venezuela. Né? Fica fazendo lorota. O outro problema grave é que o aparelhamento das Forças Armadas num país continental com dimensão aeroespacial e marítima, o centro das forças devia ser aeronaval e não exército. Isso também nem se discute. Eu acho que há um problema. Quer dizer, a nossa política externa, que o Lula desenvolve uma diplomacia presidencial, sul-sul, ela tem uma contradição, que isso parece que não tem nada a ver com a política de defesa. Você sabe que quando teve aquela conferência aqui, da Força Terrestre, eles inicialmente iam convidar só os países da OTAN. Convidar a China como observadora já foi uma luta, foi um protesto, foi telefonema. Então, no meu modo de entender, o problema é grave, porque além da tutela militar, além do não comando do poder civil sobre o aparelho militar, aquilo que está dito na Estratégia Nacional de Defesa, a subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional, e dizendo que é um pressuposto do regime constitucional democrático, e que o ministro da Defesa exercerá a plenitude de todos os comandos políticos, isso não está acontecendo. Então, além disso, você tem uma inadequação na estrutura, no orçamento, porque você sabe que hoje o peso das Forças Armadas no orçamento é 83% para pessoal. Isso cresce. Eles estão reivindicando 2% do PIB, não é para investir mais em tecnologia espacial, aeronaval ou em área cibernética. É para aumentar as sinecuras da área civil, na área de pessoal. Então, esse é um problema que, além do problema democrático, o governo não está atento para discutir a questão de como ligar a política de defesa à questão da política externa. Como é que você vai se inserir no mundo podendo usar a persuasão e a força e persuasão? Como é que você vai se inserir no mundo sem ter o desejo de poder, sem ter projeção de poder? Como é que você vai se inserir no mundo sem ter áreas de tecnologia sensível desta maneira? Eu acho que a política externa vai num rumo, é um pé, não tem o outro pé que é a política de defesa, que ela está em sentido contrário. Eu acho que você foi até leve ao falar dessa subordinação aos Estados Unidos. É mais grave. É mais grave. Por exemplo, a questão da América do Sul, que é o subcontinente pacífico, que tem a maior reserva de matérias estratégicas, de minério, área agriculturável, proteína animal e vegetal, pré-sal, não há um esforço organizado para reconstruir aqueles laços que existiam no Lula II, que foi quando deu o grande avanço
em relação ao Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, eu acho que a situação da política de defesa do nosso governo, do governo que nós apoiamos, está muito aquém de uma política de defesa ativa, soberana, com base no que está dito na Constituição. Olha os itens aqui do artigo 4º da Constituição sobre Relações Internacionais. Olha os pressupostos da Política Nacional de Defesa na relação com os Estados. E olha a situação do mundo hoje. A situação do mundo hoje, o protagonismo do Brasil tem que casar a diplomacia presidencial, Itamaraty, com a política de defesa, com a diplomacia militar. E eu acho que o descompasso é enorme. Eu queria dar essa contribuição. Celso Marcondes. Então, boa noite, Pedro. Pegando carona no Genuíno. Veja, um exemplo de contradição muito claro entre a política de defesa e a política externa. A gente está assistindo agora. O ministro da Defesa, José Múcio, definiu uma ida de 20 carros, 30 carros ou caminhões-tanque para a Venezuela, para as fronteiras da Venezuela e da Guiana. Disse que os caminhões chegariam em 30 dias, já se passaram 7, estão a caminho, então vão chegar na fronteira, ao mesmo tempo que amanhã tem uma reunião entre os 3 países, Celso Amorim representando o Brasil, com os presidentes da Guiana e da Venezuela, para tentar fazer uma mediação no conflito que está acontecendo. Não tem uma contradição enorme entre política de defesa e política externa nesse caso? Enquanto vai acontecer a reunião de amanhã, os nossos caminhões-tanques estão indo a caminho da fronteira. Então, você dá um sinal de que uma guerra é iminente, ao mesmo tempo que você dá outro sinal dizendo que a negociação é possível. O que você acha disso? Douglas. Não, eu apenas queria ouvir o Pedro sobre depois desse quadro que ele passou, se há alguma perspectiva de reversão, algum movimento nesse sentido, particularmente nesse aspecto orçamentário, porque a perspectiva apresentada é de progressão, né? A trajetória é essa, né? Bom, é na contramão de tudo que nós estamos falando aqui. Se você tem algum registro ou alguma perspectiva nesse sentido. Pedro Silva Barros. Bom, obrigado pelas considerações, né? Concordo com todas elas. O Celso é mais uma pergunta, né? Mas o espírito ali que está colocado na pergunta também, eu estou de acordo. Há uma dissonância. E assim, no que se refere ao orçamento, de fato, a tendência é essa. É cada vez mais um percentual maior vinculado aos gastos com o pessoal e cada vez um percentual menor ligado a mesmo custeio e principalmente a investimento, né? A gente teve cortes muito significativos no governo anterior, com mais ênfase nos projetos estratégicos e, ao mesmo tempo, que o gasto de pessoal foi aumentando, né? E aumentando, inclusive, a, a assimetria ou a desigualdade de salários dentro das forças, né? Ou seja, em outras palavras, percentualmente o salário dos altos oficiais aumentou muito mais do que dos oficiais intermediários e suboficiais. Então, assim, pelo que eu entendo, não há nada sinalizando em sentido contrário. Claro que na defesa dos 2%, né, da vinculação de 2% do PIB para a defesa, a justificativa passa por a necessidade de ter mais investimento, né? Mas como está estruturado o Ministério, com a quantidade enorme de cargos que são obrigatoriamente ocupados por oficiais generais, que tem aumentado, né, desde a criação do Ministério da Defesa, os cargos que são exclusivos para oficiais generais só aumentam dentro daquela estrutura.
e também teve um aumento muito grande, que é conhecido, de espaços em outras áreas de governo, que não dentro do Ministério, também ocupado por militares, mas esse último, só essa última parte que eu comentei, diminuiu significativamente com a mudança de governo. Mas a linha geral é essa, né? A, as normas que foram criadas e que foram sendo revisadas nos últimos 10 anos, elas vão dando cada vez mais poder corporativo e menor capacidade de planejamento, menos espaços de diálogo com outras áreas do governo e da sociedade. Então, é quase que uma política de defesa para os militares, e não uma política de defesa para o conjunto da sociedade do Brasil, como deveria ser. Acho que, claro, de forma muito geral, passaria por isso. Isso, então, respondendo o Douglas. Sobre as considerações do Celso Marcondes em relação ao caso concreto das tensões dessa semana, eu acho que sim, há uma dissonância e ela muito ocorre por falta de informações. E isso se deve à opção ou à omissão diplomática e militar também do Brasil nos últimos anos em relação tanto à Guiana como à Venezuela, né? Então a gente tem que lembrar que em março de 2020, ou seja, há 3 anos e meio, pela primeira vez na história, o Brasil retirou todos os seus funcionários de um país vizinho, da Venezuela. Então a gente já não tinha embaixador desde o governo Temer, mas no governo Bolsonaro foi fechada a embaixada, foram fechados os consulados na Venezuela e foram retirados todo o pessoal do governo brasileiro. Então havia a DIDA da Força Aérea, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro. Todos voltaram. Havia a DIDO da Agência de Inteligência, voltou. Da Polícia Federal eram 2, voltaram. De outras agências do governo brasileiro e outros diplomatas que estavam lá, todos voltaram. A gente ficou sem ninguém na Venezuela. Isso foi uma posição bastante temerária por parte do Brasil, entendendo, sem entrar no mérito das questões internas da Venezuela, mas obviamente é uma situação sensível para o Brasil, é um país fronteiriço e nós retiramos 100% do pessoal, uma atitude sem precedente. E em relação à Guiana, a gente tem projetos, né, para uma integração física, inclusive, já há vários anos, e foi colocado pouca ênfase nesse projeto, né? Eu escrevi sobre isso, falei sobre isso, inclusive, em uma sessão na Câmara dos Deputados, em uma das comissões que estava tratando de Roraima, eu fui convidado e tem uma das falas ali, inclusive um slide todo sobre isso em maio desse ano, sobre os riscos que era o Brasil, a omissão brasileira nesses 2 países, né? Que se tornou, a faixa do Essequibo se tornou algo que não era há 10 anos, a região de maior possibilidade de conflito, ainda que essa possibilidade hoje não seja muito alta, mas há mais possibilidade de conflito nessa área do que em qualquer outra fronteira ou disputa binacional no conjunto da América do Sul. E não ter diálogo nenhum com militares da Venezuela e pouquíssimo com a Guiana, e ter esse esvaziamento, né, tanto em relação a esses atores como com os outros países que estão lá, colocaram o Brasil numa posição muito delicada. Então, eu acho que a posição que a gente se encontra hoje, essa a contradição, né, que foi diagnosticada aí na própria pergunta do Celso, ela reflete muito essa omissão brasileira dos últimos anos. E a nossa retomada, isso é importante dizer também, como autocrítica, talvez, foi lenta no caso da Venezuela, né? Porque até hoje
essa semana a gente não tem um embaixador em Caracas, depois de já 11 meses e pouco de governo, né? Então demorou 40 e tantas semanas para se pautar lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado a indicação da embaixadora para os dois países, né? Então a gente ficou fragilizado. E os militares também, a cooperação com a Venezuela foi rompida, o que foi que também foi um erro, né? Mesmo para uma posição que, caso não houvesse nenhuma simpatia com o governo do país vizinho, você cortar o diálogo e a cooperação militar significa ter muito menos informação e dificuldade para atuar. E aí as declarações que eu acho que não foram adequadas do ministro da Defesa, inclusive para nenhum dos dois lados, né? Nem no que se refere à questão militar propriamente, ali de dizer que não vai passar, enfim, e para o outro lado também não foi um sinal bom nem para a Venezuela nem para a Guiana, né? Resumindo. E só que ao mesmo tempo, como não tem nenhum tipo de informação, a posição dele também não poderia ser, provavelmente não vou fazer absolutamente nada, como se não houvesse um tema na nossa fronteira, né? Então eu acho que a situação toda ela explicita, né, a nossa dificuldade hoje, ela explicita os nossos erros do passado recente. Em consideração ou em resposta, né, reagindo às considerações do Genuíno, eu concordo que falta muita articulação entre defesa e relações exteriores. Não é apenas que relações exteriores está certo e defesa está errado, mas é que não tem a política de defesa, ela está sendo feita encastelada, né, de alguma forma. E isso é reflexo da fraqueza da estruturação do Ministério da Defesa, do pouco controle civil sobre o Ministério da Defesa. Quando os espaços vão sendo ocupados por militares da ativa, eles vão tomando para si mais posições, né? Basta ver, por exemplo, o tamanho das assessorias parlamentares de cada uma das forças é muito maior do que a do Ministério como um todo e muito maior do que provavelmente do que qualquer outro ministério, né? Dos outros 36, cada uma das forças. Então, aí, a agenda ali, mesmo legislativa, ela passa a ser muito mais uma agenda corporativa. Isso é uma debilidade. E tem também, como eu disse, né, a autocrítica em relação à Guiana e à Venezuela, a velocidade da retomada da nossa ação diplomática em relação a esses dois países, mas também, isso é importante dizer, é que no período da transição, tanto em relação à defesa como à inteligência, não houve um grupo que trabalhou com profundidade sobre na transição, né? Então, Não teve transição, né, Pedro? isso, isso. E mais que isso, tem um outro que eu considero um erro também da transição, em que é necessário fazer autocrítica se possível, corrigir. Eu acho que não vai ser possível corrigir no curto prazo, mas é uma questão importante, é que o Brasil abriu mão da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que em vários momentos teve status ministerial. E por que é importante? Porque é uma espécie de sombra às ações do Ministério da Defesa, né? Então, se o Ministério da E essa Defesa... secretaria, Pedro, concordando contigo, ela botava debaixo dela a ABIN, e não a Casa Civil, nem o Gabinete de Segurança Institucional, mas Com a ABIN certeza, como inteligência do Estado. Você está correto. isso. É, é, no nosso arranjo, assim, não é adequado que a BIM fique vinculada à Casa Civil, e é importante ter um espaço dentro do governo de reflexão sobre os temas estratégicos de longo prazo. E esse espaço não está colocado hoje no Ministério do Planejamento, por exemplo, poderia estar, não está colocado
na Casa Civil, que tem preocupações muito mais de curto prazo, e não tem no conjunto do gabinete ministerial nenhum outro ministro que acompanhe os temas de defesa, como em governos anteriores havia a Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Então, ela dava uma espécie de equilíbrio. Ao extinguir, né, aí juntando as questões, ao extinguir a Secretaria de Assuntos Estratégicos, ao não organizar a transição em defesa, ao não organizar a transição em inteligência e ao ser lento em algumas ações, né, de política externa, se criou um caldo que, para o caso da Guiana e da Venezuela, é inadequado, mas que, para o caso do conjunto da política e da estratégia de defesa, também é inadequado. De tal forma que, por exemplo, no grupo de trabalho interministerial que está, né, porque já foi instituída no fim de setembro e começou a trabalhar, para rever o rascunho apresentado pelo Ministério da Defesa, feito pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tem 12 ministérios elencados e não tem, por exemplo, o Ministério da Indústria. Não é aceitável Nem o da que... educação, nem o da educação. Isso. Então, não é aceitável que uma estratégia de defesa não seja dissociada, né, de uma Claro, política industrial de defesa, né, claro, principalmente com um claro, país do tamanho do nosso e com a capacidade industrial, inclusive na área de defesa, que nós temos. Então, tem vários claro, claro, você ministérios, tem mas razão, não é. perfeito. E eu acho que, ainda que a causalidade não é porque não tem SAI que esses fatores aconteceram, mas é um mesmo movimento que liga um alerta, né? Tanto para as questões de inteligência como de defesa, como os assuntos estratégicos como um todo e a política para o nosso entorno. Eu acho que tem áreas que vão indo bem, o Brasil foi bem em organizar, né, principalmente pela diplomacia presidencial, a reunião com os 12 presidentes da América do Sul, o Ministério do Planejamento tem acompanhado de forma adequada a revisão das rotas de integração, né, do que seria a IRS, o COSIPLAN, enfim, mas nessa área do Conselho Sul-Americano de Defesa, ainda que a gente tenha feito no dia 22 de novembro a reunião de ministros de defesa e chanceleres aqui em Brasília, mas ainda é insuficiente, né? E a nossa posição sobre a Guiana, a tensão no Essequibo, é uma das provas disso, mas há outras, né? A forma como está estruturada, a lentidão para se ter uma escola, para se recriar na Escola Sul-Americana de Defesa, a manutenção dos envios dos nossos militares, principalmente para os Estados Unidos, a confusão que há entre o que é regional e hemisférico, entendendo que são quase sinônimos, né? E que fortalecer o nosso entorno regional tem como ação fortalecer a OEA, que é completamente o oposto, né? A falta de cooperação, de conhecimento e de presença nos países BRICS, por exemplo, nessa área de defesa, são algumas questões aí que são importantes. Queria fazer uma pergunta e depois ver quem mais quer perguntar, que a gente já estourou o nosso tempo. É uma pergunta um pouco provocativa. Você falou, Pedro, que a política de defesa, a política de defesa pensada pelas Forças Armadas está pensada com uma lógica hemisférica e considera como ameaças aquelas que os Estados Unidos acham que devam ser as ameaças a nós. Então, fez aquela lista. Aí eu, quando me ponho a pensar qual é a nossa lista de ameaças, a primeira que eu coloco são os Estados Unidos. E isso faz voltar a pergunta: será que então a nossa política externa está correta no sentido de achar que é possível, num mundo de polarização tão grande, você manter uma postura de equidistância?
Uhum. Fica por aqui a Sim, provocação, acho que ficou claro o problema. Deixa eu antes só não, perguntar se Celso, Douglas e Genuíno querem fazer mais alguma consideração, que depois eu volto para você para falar e a gente encerrar. Douglas, Não, Celso, Genuíno. Não. Então, é com a minha. Diga lá. tá bem. Não, acho que é muito boa a questão e o que eu entendo, a minha avaliação aí, humilde, né, avaliação nesses temas é que na situação atual há muita margem para que o Brasil tenha uma posição equidistante. Aliás, há mais margem agora por vários fatores, né? Entre eles a própria nossa condição que não ocorria antes, né, de ter mais comércio hoje com a Ásia-Pacífico, de ser muito importante em algumas cadeias, ainda que cadeias primárias ou semi-primárias, né, como soja, carne, enfim. O nosso potencial energético, a nossa produção em minério também, petróleo, as articulações estabelecidas, né, de algumas históricas de muito tempo, outras é, bastante reforçadas nesse século, como a, os próprios vizinhos, o próprio agrupamento BRICS, eles dão condições para o Brasil de manter, no atual momento, com a condição global atual, posição de equidistância, de construção de agendas bilaterais positivas com os principais polos de poder, de liderar, ou pelo menos ser um importante protagonista em discussões cruciais, como a energética, a transição energética, ambiental, e ter também uma posição muito favorável em relação aos nossos vizinhos, né? Isso nos permite ter é, um grau de autonomia muito maior. Claro que numa situação hipotética e não muito provável no curto prazo, de exacerbar a tensão entre alguns desses polos, né, principalmente entre Estados Unidos e China, que são os dois principais hoje, talvez o Brasil tenha que, em algum momento, optar por um dos lados, mas isso está muito longe. E mesmo caso a gente tenha que fazer isso, o quanto mais profunda for a nossa equidistância no momento presente, vai nos dar melhor condição de negociar uma opção no futuro seguinte, né? Então, eu acho que a gente tem que conhecer muito mais o leste, os nossos militares têm que conhecer muito mais o leste, o Brasil tem que ser mais conhecido pelo leste também, pelo Oriente, pelos países do Sul, né? Também colocando aí de maneira geral. Então, claro que os Estados Unidos são importantes, o Brasil deve continuar indo aos Estados Unidos, mas não pode ser nessa proporção, mais da metade dos altos oficiais só nos Estados Unidos, né? Isso tem que ser reequilibrado. E, principalmente, a gente tem que é, fomentar, financiar e buscar uma maior cooperação com os nossos vizinhos, conhecer muito mais os nossos vizinhos, muito mais a Guiana, muito mais a Venezuela, e eles também, né? Se a gente tivesse mais oficiais, né, do que a gente já tem alguns, mas tivesse muito mais da Guiana e da Venezuela formados aqui, ou se tivesse funcionando a escola de defesa e os próprios venezuelanos e guianenses se conhecessem melhor, isso acho que daria melhores condições de Ô diálogo Pedro, você está hoje. sabendo que o governo brasileiro aceitou uma cooperação com oficiais americanos, exército americano, para treinamento de guerra na selva, um centro de treinamento em Manaus, né? Quer dizer, em vez de ser com os Sim, países sul-americanos, né? é, e o último treinamento conjunto, né, que foi inclusive publicado no Diário Oficial, com presença assim de mais semanas, né, de oficiais americanos no Brasil,
foi para 3 cidades, né? Que foram Belém, Macapá e Oiapoque, que são justamente as 3 cidades cruciais ali para a margem equatorial. Isso assinado em setembro, por aí. Já ali na iminência de uma escalada na questão do Essequibo também. Então, são questões aí que estão colocadas, né? Ter algum tipo de intercâmbio nessas áreas com os Estados Unidos e outros países, eu acho importante. Mas não pode ser só com os Estados Unidos e principalmente na Amazônia, com só a presença deles, né? A gente não tem exercício conjunto lá no Ártico com os Estados Unidos, né? Por exemplo. Então, não. Porque, claro que a simetria não é total, mas tem que ter um equilíbrio relativo, né? Então, tem posições que a gente deve cuidar e, mais do que cooperar com potências extra-regionais naquela área, a gente tem que fortalecer a cooperação com os nossos países vizinhos, né? E um conhecimento mútuo maior. Acho que é isso. Tá bem? Muito bem. Para nós foi importante, Pedro, acho que eu falo por todo mundo aqui, porque esse tipo de tema é muito pouco debatido. E a gente precisa fazer com que mais gente debata, né, naquela linha de que é um assunto importante demais para ser tocado só por generais, né? Assim como a política externa é importante demais para ser tocada só por diplomatas de carreira. Mas é isso, muito agradecido aqui ao Pedro Silva Barros pela participação nessa nossa live. E a gente vai encerrando. Incrivelmente, o Rui Falcão não apareceu para mandar desligar, como ele sempre faz. E no dia 20 a gente vai ter a última live do ano, fazendo um balanço aí com a prata da casa. Então ficam aqui convidados e convidadas, todos os que estão assistindo ou que venham a assistir, para voltarem no dia 20. Boa noite e tchau. 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 Obrigado aí. Até mais.